Paz e graça da parte de Deus para todos vocês. Amém. É bom vê-los nessa manhã, amanheceu chuvosa, a gente fica pensando, será que os irmãos vão aparecer por lá hoje? Um pouquinho de temperatura que caiu, mas assim, o Senhor é bom e é bom vê-los mais uma vez, mesmo em meio a essa intempérie do tempo, vocês entendem a importância de estar juntos, e é muito bom. O Senhor já nos enriqueceu muito aqui nessa manhã, né? Já nos falou bastante. Queria saber se tem alguém que gostaria de falar alguma coisa. Eu gosto muito de permitir esse espaço. Se alguém tiver alguma coisa da parte de Deus que queira comunicar, tem espaço, sempre terá espaço, tá? Então, se tiver alguém aí, diz assim, Henrique, ó, Deus falou comigo e eu queria transmitir alguma coisinha para os irmãos. Então, sempre tenham esse espaço livre, tá bom? Então, o Senhor falou com você ao longo da semana, o Senhor falou contigo um dia antes do encontro, no encontro caseiro. Então, a gente sempre vai ter espaço para que vocês possam também nos edificar, tá? Quando os irmãos reúnem, uns têm salmo, outros têm cântico, outros têm língua, outros interpretam, há uma multiplicidade da graça de Deus na vida de todos nós. Então, a participação ela é muito bem-vinda, tá certo? Óbvio que de alguma maneira você pode conversar com o seu discipulador, discipuladora, líder. Geralmente somos 3 aqui, conversa com o pastor, fala antecipadamente e a gente de alguma maneira julga, tá? Se é momento para isso. E é assim que funciona e é assim que a gente vai seguir. Eu queria compartilhar com vocês uma palavrinha que ela tem uma importância assim, em escala gigantesca. Eu digo que ela é um pilar para o bom funcionamento do corpo de Cristo e da Igreja de Deus na Terra. Essa palavra ela não é fruto de nenhuma inspiração. Ela não foi pensada pelo Senhor para acariciar o nosso coração. Não foi. Ela é doutrina, ela é ensino, ela é palavra pura de Deus para a nossa vida cotidiana. Então não é algo de inspiração não, irmãos. É doutrina pura do Senhor. É para cada um de nós viver essa doutrina. É certo que, como ela é uma parte da doutrina, talvez da mais rotineira da nossa vida, é o que a gente mais faz todos os dias, a coisa que a gente mais praticou desde o primeiro momento da nossa existência, está implícito nessa doutrina do Senhor. Talvez por isto a gente, ao longo do tempo, cometeu alguns pecados no tocante a essa parte da doutrina do Senhor. Eu queria falar com vocês acerca do bom uso da língua. Falar acerca de um pecado que muitas vezes ele é domesticado. Sabe aquele pecado doméstico? Sabe que tem algum bicho na selva, uma fera, e que a gente em nenhum momento pensaria em tê-lo dentro de casa, e o homem foi capaz de domesticar uma fera e colocar uma fera dentro de casa. Daqui a pouco essa fera está sentada no sofá assistindo a programação com você. Daqui a pouco a fera está sentada na cadeira e comendo com você. Daqui a pouco ela está dormindo na mesma cama que você. Então é possível que alguns domestiquem esse pecado, o pecado da língua. Então a gente também vai tentar abordar um pouquinho como evitar esse pecado. O que fazer? Quais práticas a gente deve ter para que a gente reduza o máximo possível essa prática abominável? Quer ver? Pensa assim: existe alguma coisa pior do que os pés que se encaminham para praticar o mal e as mãos que derramam sangue inocente? Será que tem alguma coisa pior do que isso, gente?
Sabe o que é você tirar a vida de um inocente com as suas próprias mãos? Sabe o que é você caminhar com seus próprios pés e maquinar o mal? Uma mente que planeja maldade. Tem alguma coisa pior do que isso? A palavra de Deus diz que sim. 6 coisas o Senhor aborrece, mas a 7ª a minha alma abomina: irmãos que criam contendas contra irmãos. Então a gente vai falar desse uso da língua, esse membro tão pequenininho, mas tão ferocinho, tão venenoso, e a gente precisa saber usá-lo muito bem, porque não é possível que de uma mesma fonte possa jorrar uma água doce e uma água amarga. Não é possível. Eu nunca vi na vida de uma mesma fonte água doce e água amargosa. E Tiago vai dizer que não é para ser assim, não pode ser desse jeito. Então a gente vai explorar um pouco aqui. Eu vou pedir já de antemão bastante paciência, porque a gente vai ler alguns textos, alguns pequenos, outros maiores. Eu queria começar mostrando como Deus vê esse tipo de pecado, tá? E o primeiro texto, ele está em Colossenses 3:8. Eu queria que vocês pudessem me ajudar. Como eu vou ter um bocadinho de texto, então eu tenho o Vado aqui, e se alguém também conseguir ser mais veloz do que ele e quiser ler o texto, também pode. Dê a prioridade a Vado, ele está com o microfone, mas se alguém conseguir, sem problema nenhum, viu? A idade, né? Colossenses 3:8. E aí quem achar primeiro do que ele, ecoa essa voz, pode ler, pode. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca. Olha só, eu sei que se alguém acompanhou, percebeu pelo menos umas 3 maneiras diferentes de abordar acerca da boca, da língua. Você falou blasfêmia do quê? Blasfêmia da comunicação obscena da vossa boca. Blasfêmia da comunicação obscena da boca. Mas tem alguém aí com uma versão maledicência? Não tem? Tem essa versão. Aí tem uma outra versão aí. Como? Palavras torpes. Torpes. Tá? Então, a palavra diz que a gente precisa se despojar. Tá? Numa guerra, quando um reino lutava contra outro reino, e o reino perdedor era afastado, eles tinham que fugir e não dava para carregar tudo, então ficava para o reino vencedor os despojos da guerra, ou seja, quem foi, deixou. Então a gente saiu do império das trevas e a gente precisa deixar. A gente precisa se despojar de muitas coisas pecaminosas, das tais a maledicência. A gente precisa se despojar dela. Vado, 1 Pedro 2:1. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. Pronto. Como é o bom uso da língua, com a boca, a gente pode cometer uma multiplicidade de pecados. Murmuração é um deles. Blasfêmia é outro dele. Maledicência também é um. Então primeiro a gente se despoja, depois a gente deixa. Então o apóstolo Pedro, ele está trazendo um ensino claro para o povo de Deus, que a gente precisa se despojar também, a gente precisa deixar, deixando pois, é para deixar a malícia, mas é para deixar também a maledicência. 1 Coríntios 6:10, já foi Colossenses 3:8, 1 Pedro 2:1, agora 1 Coríntios 6:10. Não erreis,
nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha só, viu? Se cada um de nós tivesse o poder de eleger dessa lista os 2 piores pecados, eu tenho quase certeza que a gente não elegeria a maledicência como um dos 2 piores. Eu acredito que dos 2 piores o adultério estaria aí. Penso que entre os 3 a idolatria. Mas a maledicência a gente ia deixando assim, ó, lá para trás. Passa, vamos eleger esse como o pior. E é possível. Um outro, os beberrões, acho que estaria junto assim com o maledicente. Mas só que o Senhor, quando olha essa lista, Ele está dizendo: não herdarão o reino de Deus. Os maledicentes não herdarão o reino de Deus, assim como os adúlteros não herdarão o reino de Deus, os feiticeiros, os idólatras, os beberrões, os sodomitas, e essa quantidade aqui que foi dita. 1 Coríntios 5:11. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com tal, nem ainda comais. Tem coisa mais clara do que isso, irmãos? Pensa aí. Tem parte da doutrina mais clara do que essa? Não vos associeis com aquele que, se dizendo irmão, for. Das 6, 1 é um maledicente. E um agravante. Além de não se associar com ele nem sequer comais. Que é isso, Henrique? Com ele nem sequer mantenha relação social. Mas por que, Henrique? Ele se diz irmão e fala mal dos irmãos. Você sabe o que acontece? Pensa assim: quando Saulo saía nas mãos com uma carta para entregar nas sinagogas em Damasco, ele encontra com o Senhor. E o Senhor pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava perseguindo Jesus? Pense bem. Ou Saulo estava saindo a perseguir os filhos de Deus? Mas olha como Jesus vê essa situação. Se persegue meus filhos, a mim também persegue. Da mesma forma, em Mateus 24, se fazes bem a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Mas Senhor, quando foi que eu fiz isso? Bem, quando você fez a um deste meu pequenino, a mim você também fez. Então, quando alguém fala mal de um irmão, também está falando mal do seu Senhor. É por isso que o Senhor está dizendo: não se associe com ele, e com ele nem sequer comais. É duro isso, é duro, mas ele resiste. Ele acha que ele não está falando mal, ele acha que o que ele faz não é um pecado, ele domesticou esse pecado, e quando alguém o corrige, ele não aceita. Então, com este não tem a relação social. Há um caso grave, eu só vou contar porque ele já foi contado inclusive aqui, ele já foi contado em outros foros. Evangevaldo, usando do recurso dessa doutrina, expõe isso para seu pai, Vanginho, e diz assim: papai, o senhor é viúvo, logo o senhor está livre para casar. Mas o senhor está livre para casar com alguém que não é casada.
ela pode até ser viúva como o Senhor. E o pai disse: não é assim, meu filho, eu não penso assim. E o pai é convertido, é um irmão, e o pai se casou com uma mulher que estava em processo de divórcio. E ele disse: meu pai, o senhor tem noção da gravidade da coisa que o senhor vai fazer? Ele disse: não. Eu disse: meu pai, eu não vou poder ter relação social com o senhor. E o Evangelvaldo já contou aqui, não sei quem lembra, de forma que ele parou de comer com o pai na mesma mesa. Veja que posição dura. Mas se o Senhor está dizendo que não vai herdar o reino dos céus, quem sou eu para acariciar esses pecados só pelo fato dele estar presente na nossa vida social? A gente precisa enxergar com a mesma clareza e dureza de como o nosso Senhor trata e como a gente também precisa tratar. 1 Timóteo 3,11. Esse texto, ele trata de pré-requisitos para aquele que almeja o episcopado. Ele vai trazer aí pelo menos 16 características que o apóstolo Paulo está dizendo: Timóteo, estabeleça presbíteros nas igrejas. Mas Timóteo, olha essas coisas aqui. Aí depois ele vai falar também aos diáconos. E aí vem mais algumas coisas para que os diáconos também exerçam. Só que tem um momento que Paulo diz a Timóteo que ele precisa observar a esposa. E olha o que ele fala acerca da esposa de um diácono, acerca da esposa de um presbítero, e que eu quero dizer a todas as esposas aqui e a todas as mulheres aqui. E aí eu acrescento, a todos os homens. Veja só, diz aí, Vado. 1 Timóteo 3,11. Da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Olha aí. Por que será que os apóstolos estão tratando com muita evidência a coisa da língua, a coisa da boca, a coisa da fala, o controle desse membro tão pequenininho? Por quê, gente? Será que isso causa mesmo algum estrago? Será que você já sofreu esse tipo de estrago? Será que você, inclusive, já foi o autor desse tipo de estrago? Porque é interessante que aquele que pratica a maledicência, ele não está estragando a pessoa que não está presente para ouvir o que ele fala, mas ele está estragando o coração daquele que ouve, porque implanta nele um probleminha terrível de preconceito. E esse preconceito me faz amar menos o meu irmão, por uma coisa que eu não sabia, que talvez seja até verdade o que a pessoa está falando dele, mas não era para falar, não pode ser falado. A gente vai ler agora um texto em Tiago, capítulo 3, eu vou ler, Vado, ele é grande, deve, pode falar. Irmãos, essa situação de maledicência, para vocês terem noção, eu vou dar um exemplo aqui de uma situação bem grave que aconteceu no meu trabalho. Por causa de maledicência, um colega nosso que tinha problemas com homossexualismo foi descoberto. Foi descoberto porque já sabiam, mas não toda a corporação sabia. E aí o pessoal começou a comentar, de tal maneira que ele ficou envergonhado e se suicidou. Para a gente ver o tamanho do prejuízo que a maledicência causa. Saíram falando dele, falando, até que ele não suportou que a fama dele, da escolha sexual dele, causou, e ele foi e se suicidou. E tem também uma outra situação, só que agora também envolve maledicência e mentira, só que
Essa não é essa que eu falei é da vida real, daqui de Aracaju. Essa outra é um filme que eu assisti há muitos anos atrás, mas me chamou a atenção. Eram dois casais. Por causa da mentira, de uma mentira e de maledicência, os casais brigaram entre si e o homem, dos homens, ia trair a esposa com a mulher do outro e vice-versa. Até que foi descoberto tudo antes, toda a mentira e toda a maledicência foi descoberta, tudo, e aí se evitou, mas o prejuízo que a coisa ia causar. Casamentos destruídos e morte, né? É isso mesmo. Alguém falou? Tiago, capítulo 3. Se vocês precisarem de um texto base para poder justificar para qualquer pessoa por que não é correto fazer mau uso da língua, pode usar esse texto, tá? Tiago 3. E perceba cada detalhezinho em cada versículo, o tamanho da profundidade da verdade implícita aqui. Veja só. Meus irmãos, não sejam muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Eu vou repetir. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Ora, quando pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Olha que negócio interessante aqui. Acho que muitos já andaram a cavalo aqui, não é? E o que acontece quando o cavalo está com o cabresto e a gente puxa o cabresto? O que acontece com o cavalo? Ele para. E o que acontece se eu puxar só o lado direito do cabresto? Ele vai para a direita. E se eu puxo o lado esquerdo do cabresto? Ele vai para a esquerda. E se eu faço assim com o cabresto? Aí ele sai esquipando. Aí quem já andou num cavalo diferente, aí o cavalo tem um esquipe feio, aí o povo sobe. Mas tem aquela coisa melhor, mais suave. Mas o cavalo é assim, ele é dominado pela boca. Veja, se eu puxo com maior força de um lado, ele vai para a esquerda, do outro lado vai para a direita. Se eu puxo, ele para, e se eu bato aqui um pouquinho, ele vai embora. Então veja, vede, versículo 4, vede também os navios, que sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme, se voltam para onde queira o impulso do timoneiro. Cadê meu capitão de fragata? Cadê César? Capitão, e o timão? É grandão, é pequeno, comparado com o navio. E o leme? Imagine um leme pequeno, mas coloca aquele gigante, aquela embarcação para onde quer o timoneiro. Por isso que Tiago está dizendo: olha, quem domina a língua, quem refreia a língua, é perfeito e capaz de dominar todo o corpo. O pecado mais frequente da nossa vida é a partir da boca. A boca é terrível. A língua é terrível. Se a gente conseguir dominar esse pequeno membro, a gente vai ser perfeito. E quem conseguir vai dominar o corpo todo. Quantos outros pecados a gente comete fora da língua? Na mente, nos olhos, nas mãos, coração. Mas quem domina a língua é perfeito e domina o corpo todo. Ele segue.
Ele diz assim: assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade, situada entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo. Ela inflama o curso da natureza e é, por sua vez, inflamada pelo inferno. Imagina, com a boca, o que a serpente fez com Eva. Mudou o curso da natureza. A terra agora tem ervas daninhas e pragas. Toda a terra geme. Mas foi com a boca, maquinação do inferno, que a serpente induziu Eva. Não foi com o olho que a serpente se comunicou com Eva. Então o curso da natureza foi alterado pela língua. Toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de animais do mar se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua nenhum homem a pode domar. É mal incontido, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto seja assim. Veja, que antítese, né? Nenhum homem é capaz de impedir, nenhum homem consegue, nenhum homem pode, mas não é conveniente que seja assim. Então tem que existir algum recurso, tem que haver alguma forma para a gente não ceder para esse tipo de pecado sutil. É o pecado mais sutil que existe. A tendência do coração, quando se comete esse pecado, sempre, entre aspas, é a melhor possível. Sempre é para ajudar. Nunca é para matar. Nunca é para condenar. Sempre a intenção é boa. Vamos ajudar o nosso irmão. Vamos cuidar do nosso irmão. Mas o que foi que aconteceu? Não soube, não? Maltratou o filho, maltratou a esposa. Foi mesmo? Mas como assim? Ah, fiquei sabendo. Vamos orar aqui por ele. Quem sabe ele melhore. Quem sabe ele viva como a gente está vivendo agora, tão bem. Então quer dizer que ele maltratou, foi a mãe dele, o pai dele, a esposa, ela maltratou o marido. Foi assim? Ah, então quer dizer que ele cometeu um erro lá no trabalho dele? Aí eu te pergunto, quem deu essa liberdade e quem autorizou você a falar sobre as coisas de qualquer um irmão na casa de Deus? Quem foi que deu essa permissão? É possível que se comente alguma coisa sobre alguém? É possível. É possível sim. Também vou falar de casos possíveis. Mas só para adiantar, se eu chego para Ricardo e digo: Ricardo, aquilo que você fez, querido, veja, eu não vou conseguir deliberar sozinho, tá? Eu tenho a sua permissão para buscar um ou dois recursos de Deus, dois irmãos, um irmão, para poder a gente tratar junto dessa situação. Henrique, pode falar, meu irmão, eu preciso dessa ajuda. Se você não está conseguindo discernir sozinho, pode ir, vai lá. Mas não, vai espalhando as coisas dos outros. 11. Nesse exemplo pode acontecer. O pessoal não está escutando. Eu digo que nesse exemplo pode acontecer de você falar para um, para dois, para três, para muitos, e nenhuma vez para o próprio irmão que você viu acontecendo a situação ou do erro em si. Verdade. Versículo 11 do capítulo 3. Pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, acaso pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Ou eu vou dar
água doce ou eu vou dar água salgada. Mas a minha boca não pode verter água doce e amarga ao mesmo tempo. Ou uma ou outra. A gente tem que fazer essa escolha. Veja, quando uma doutrina ela é muito assim evidenciada pelos apóstolos, ela ganha muito, mas muito maior força quando também ela foi predita pelo Senhor. Jesus falou disso também. Jesus falou bastante, há uma instrução claríssima do Senhor. Como evitar. Porque até aqui a gente viu o que é. Até aqui a gente aprendeu que Deus não suporta esse tipo de pecado. Tem pecados que Ele ama menos, mas tem um que a alma dele abomina, que não herdará o reino dos céus. Não é para associar com quem faz a prática, o uso desse pecado. Não é para ter relação social com quem isso faz. É para se despojar dele. É para deixar ele. Mas Jesus também falou disso em Mateus 18, por favor. Mateus 18. Eu vou ler também, viu, Vado? Porque ele precisa de detalhe. Tá? Olha só, Mateus 18, a partir do versículo 15. Diz assim, Mateus 18, a partir do 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes a teu irmão. Então a primeira coisa, se o meu irmão pecar, eu vi, eu ouvi, eu presenciei, eu testemunhei. O que é que o Senhor está mandando fazer? Vai. E faz o quê? Repreende-o. Com quantas pessoas? Vai e repreende-o entre ti e ele só. Só você e ele. Aí o que acontece? É possível que alguém, 13 anos, 14 anos, percebeu o pecado de um tio com 40? É possível que aos 13, 14 anos alguém se intimide de repreender um tiozão de 40? Mas o que o Senhor está mandando fazer? Vai. Mas Henrique, é uma criança. Henrique, foi o discípulo que viu o discipulador pecando. Como é que o discípulo vai repreender o discipulador? Esqueça discipulador, esqueça discípulo nessa hora e lembre, ele é membro do corpo de Cristo como eu sou. Então o pecado dele fere o corpo do meu Senhor. Então aí é a hora de separar. Aí é a hora de aplicar maturidade. Aí não pode ser imaturo e deixar um irmão, esqueça que ele é teu discipulador, esqueça que ele é teu líder e teu pastor, esquece isso agora, não coloca isso no papel, só obedece, vai e repreende-o entre ti e ele só. É isso que o Senhor diz. Agora, o que acontece? Qual é a certeza que eu tenho? Que indo e repreendendo, eu e ele sozinho, eu vou alcançar o resultado que Jesus quer. Primeiro, por que eu vou? Porque ele pecou. Para que eu vou? Para ganhá-lo, para retirá-lo daquela situação. Eu vou porque ele pecou. Para que eu vou? Para ganhá-lo. Esse é o objetivo. O objetivo não é envergonhar, o objetivo não é matar, o objetivo não é acusar, o objetivo é ganhá-lo, é para ganho. Mas é possível que indo assim a pessoa não reconheça que pecou. É possível ou não? Porque também é possível que a pessoa não pecou mesmo. E eu vi e ouvi uma coisa, interpretei de outra maneira e julguei que era pecado. Henrique, mas se acontecer assim, é para ir? Vai.
Porque a pessoa, ela pode te falar: Henrique, eu não pequei. Henrique, você ouviu errado. Henrique, você viu uma coisa diferente do que eu fiz. Então, você está errado. Agora, qual foi o remédio que Jesus traçou? Porque esse é o primeiro passo para evitar a maledicência. Viu, ouviu, vai. Se te ouvir, ganhastes. Mas se ele não te ouvir, aí Jesus diz assim, ó: mas, se não te ouvir, leva contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Não é, Israel? Seja confirmada poderia ser: leva contigo 2 ou 3 pessoas para que o meu irmão seja ganho. Não é assim? A gente pode usar também da mesma forma, porque indo só um é para o ganho, indo eu mais 1 ou 2 pelo testemunho de 2 ou 3 também é para ganho. Só que tem um porém. E essas testemunhas? Gente, o que é uma testemunha? Alguém que presenciou um fato. Então, se eu tenho que levar 1 ou 2 testemunhas, o que é que esta testemunha, 1 ou 2, deve presenciar? O que é que ele vai presenciar? Ele vai presenciar a segunda conversa. Henrique, mas não é necessário avisar? Não é necessário contar para as testemunhas o que vai acontecer e por que elas estão indo? E se a testemunha falar: mas eu vou fazer o que lá? Você quer me levar para quê? É o quê? O que aconteceu? Me conte. É para contar o que aconteceu? Não. Porque a gente está levando alguém para testemunhar uma conversa. E é importante que essa testemunha, ela seja da mais alta confiança da pessoa confrontada. Essa pessoa tem que ser assim, muito, mas muito, se possível, do rol da amizade dela na igreja. É importante que seja alguém com maturidade. Sabe por quê? Porque se ela se opuser, se ela resistir, se ela não se sujeitar, essa testemunha, ela vai dizer: meu irmão, minha irmã, você está errado. O que Henrique está dizendo, ele está coberto de razão. Como eu estou levando alguém que é da alta confiança daquele que vai ser corrigido, a pessoa se sente à vontade. E ela não vai pensar assim: poxa, Henrique trouxe só os amigos dele. Henrique trouxe o pastor, o líder, o cunhado. Henrique trouxe os amigos. Então a pessoa já vai se sentir numa posição assim: caramba, hoje aqui eu estou frito, vou ser fritado aqui pelos irmãos, não vou ter espaço. Só que a testemunha, ela não pode saber de nada, porque aquela pessoa pode estar correta, aquela pessoa pode não ter cometido o pecado mesmo, e a testemunha tem que ter maturidade para dizer assim: Henricão, você viu errado, você ouviu errado, e eu tenho que dizer, realmente eu errei, eu não discerni corretamente as coisas. E ali a gente ora, e ali a gente se arrepende, e a igreja segue em paz. Só que vamos supor que aquela pessoa que foi corrigida a primeira vez e resistiu, foi corrigida a segunda vez com as testemunhas e resistiu, ela precisa de um terceiro remédio. E o terceiro remédio, Jesus, ele traz assim: mas se não te ouvir, leva contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as ouvir, dize-o à igreja. E agora, Henrique? Não te ouviu da primeira vez, não ouviu com você mais 1 ou 2 testemunhas. Aí Jesus está dizendo: agora dize-o à igreja. Então agora eu posso contar para a igreja toda? Não. Dizer à igreja é trazer o assunto para aqueles que presidem o rebanho de Deus. Então você leva a situação
para que os presbíteros possam julgar. Porque lá em cima, o que acontece? Talvez só lá em cima eu reconheça que eu vi errado e a pessoa, ela se sujeite. Assim, então, agora realmente veio uma luz maior e eu estou convencido que eu errei mesmo, que eu pequei. Mas é possível que alguém assim, depois de passar pela primeira situação entre ti e ele só, depois de passar pela segunda com as testemunhas, depois de passar agora pela igreja, ainda assim resistir? É possível. E se isso acontecer, Jesus ele trouxe o quarto remédio. E o quarto remédio é: se também não ouvir a igreja, considera-o como gentil e cobrador de impostos. Aqui todo mundo é gentil, é ou não é? Todo mundo aqui é gentil. Talvez a gente não entenda direitinho o que o Senhor está dizendo aqui por conta da época e de sua prioritária missão. Mas eu só vou lembrar um fato para você entender como Jesus ele priorizou o povo de Deus. Uma mulher cananeia que tinha uma filha terrivelmente endemoniada. Essa mulher sai a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela sai a gritar. Você imagine o grito de uma mulher em desespero por conta de uma filha adoecida. Os discípulos se compadecem dessa mulher e dizendo assim: mestre, atende essa mulher, rapaz, e despede-a. A mulher está gritando, atende ela. Qual foi a resposta de Jesus? Ele disse que não veio senão para os da casa de Israel. Ela era uma mulher estrangeira, ela era uma cananeia, ela não era uma judia, ela não era a prioridade. Mas essa mulher, ela insistiu, ela não parou de clamar e de pedir. E Jesus vai ter que dar um checkmate nela. Aí vai dizer: olha, não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Numa hora dessa, uma mulher com juízo, ela vai interpretar assim: Jesus está me chamando de cachorro. E ela vai baixar a cabeça e vai embora. Aí essa mulher vai dizer assim: olha, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aí Jesus vai dizer: eu nunca vi uma fé igual a dessa mulher. Vai, tua fé resolveu todos os seus problemas, sejam eles quais forem, pode ir. Então Jesus está dizendo: olha, se este não ouviu nem a igreja, nem o presbitério, considera-o como gentil, como estrangeiro e publicano. O publicano também era um negócio terrível. Ele era um judeu que renegou a sua pátria, se aliançou com o Império Romano para cobrar imposto do seu povo e muitas vezes extorquir o seu povo, como fez um cobrador de imposto muito famoso chamado Zaqueu. Então Jesus está dizendo: ó, considera-o como gentil e publicano. Veja só, viu? Quando a gente lê isso, a gente tem uma melhor aceitação. Mas quando a gente lê em Coríntios o que o apóstolo Paulo diz, diante de uma situação de tamanha impureza dentro da igreja de Deus, com caso de incesto, ele diz assim: entrega-o a Satanás. É o mesmo caso, só que o Senhor não usou essas palavras, mas o apóstolo, ele usou. Henrique, mas entregar a Satanás não é um negócio assim terrível? É. Mas todo ser humano sem Cristo está entregue a quem? Então é como se o apóstolo dissesse: a partir desse momento, a igreja de Deus não tem mais responsabilidade sobre o tal. Então este volta para o seu estado anterior, governado pelo império das trevas, comandado por Satanás.
Henrique, Oi. é retirada a cobertura. Saiu. Nós temos uma cobertura impenetrável, totalmente cobertos, seguros. Ficamos sem cobertura. Sem proteção. Obrigado, Dani. Acabou, a igreja de Deus não tem mais responsabilidade sobre essa vida. Mas Henrique, então entrega ele lá para quê? Para ver se ainda ele consegue se arrepender lá. E de fora ele entenda a loucura que ele está fazendo, mas não de dentro. Porque de dentro está se dizendo irmão, não se associe e nem tenha relação social com ele. Henrique, o que não é maledicência? Henrique, Pode falar. é o mesmo contexto aí, quando Jesus fala para os judeus, considera o gentil e publicano. Os judeus não tinham nenhum tipo de relação com o estrangeiro, desconsiderava mesmo. E com o publicano pior ainda, porque era um judeu que se associou com o estrangeiro. É que ele desprezava mesmo. Então. Perfeito. Então, vamos lá. Olha só, o que não é maledicência, para que a gente não se engane. Maledicência não é mentir sobre alguém. Mentir sobre alguém é o quê? Mentira. É mentira. Não é mentir sobre alguém, não é você inventar uma história sobre uma pessoa. Isso não é maledicência, isso é mentira. Então, Henrique, o que é maledicência? O que é esse pecado? Como é que ele ocorre? Maledicência é falar de alguém, mesmo que seja verdade, viu? Preste atenção. Mesmo que seja verdade, aquilo que você está falando sobre alguém para outro alguém que não está presente. Se a pessoa não estiver presente, os indícios da minha fala são gigantescos para ser maledicência. Então a gente tem que ter um enorme cuidado com a motivação do nosso coração ao falar de alguém que não está presente. Cuidado com o teu coração, porque o que pode acontecer com ele que justifique esse tipo de pecado? Quando a gente fala com a intenção de diminuir a pessoa que não está presente, quando a gente fala com a intenção de esclarecer uma coisa que já está esclarecida, quando eu quero trazer à baila o pecado de alguém, isto também está dentro dessa motivação. Quando eu quero exaltar os principais problemas de uma pessoa, isto também é problema lá do coração. Então eu não posso ter essa intenção de diminuir a pessoa. Aqui não tem problema de falar isso, mas na minha sala de aula eu tenho problema de denegrir a pessoa. Quem já sabe entende isso muito bem. Então, no meu coração isso não pode existir, em hipótese alguma. Então essa motivação, quando falo, é que me coloca nessa posição de maledicente. Henrique, é possível que alguém com maturidade detecte facilmente um irmão que está prestes a cometer maledicência? E o que fazer? Segura ele. Diz assim: meu irmão, peraí, você está falando de alguém que não está aqui. Qual é a sua intenção? E você vai ver, ele tem o Espírito Santo. Na mesma hora ele vai se calar, dizer: opa, peraí. Principalmente quando a gente fala de um assunto doutrinário, os meses que se seguem, vocês vão perceber, a gente vai se policiar de tal maneira que a gente pode até entrar numa neurose e não falar mais de ninguém que não está presente. Falar mal de alguém é um estimulante de 5 coisinhas terríveis. É um estimulante da ira, do ressentimento, da soberba, da inveja e de disputas. Porque na maioria das vezes, quando alguém fala com essa intenção ruim de coração, a pessoa que fala, ela pensa estar por cima, ela pensa ser melhor. Ela não fala em humildade, ela fala em soberba. Ela fala com altivez de espírito. Repete aí. O quê? Você sabe que eu não sou bom disso.
Por isso que não tem nada escrito do que eu falo, porque as coisas que eu falo eu nunca lembro. Mas eu vou tentar. Diga aí o que foi que eu falei. Falar mal de alguém é um estimulante de ira, ressentimento, soberba, disputa, também ciúme, sim, claro, e a inveja. Oi. Irmãos, vamos lá então. A gente viu o que não é e o que é. Mas a gente precisa abordar o irmão que pecou, não é? Como é que se aborda o irmão que peca? Qual é o tipo de procedimento que a gente tem que ter? O irmão pecou, então eu vou lá apressadamente e vou resolver logo, porque o irmão pecou, então eu vou de qualquer jeito, porque eu vou cumprir a palavra do Senhor, então é assim que eu vou lá e resolvo. E resolveu e acabou. É assim que é pra gente ir? Falando a verdade em amor. A gente precisa aprender a falar essa verdade em amor. Então, por exemplo, em Provérbios 25:9, tem uma orientação aqui bem legal. Provérbios 25:9 diz assim, e esse é parte do primeiro passo: pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo e não revele o segredo a outro. Pleiteia a tua causa diretamente com teu irmão e não revele esse assunto a ninguém. Então isso é parte da ida, tá? É parte daquilo que Jesus disse, vai. Se vir o teu irmão pecar, vai. É parte da ida, eu tenho que ir com esse coração. Eu vou ter que guardar aquilo até um determinado momento que a pessoa reconheceu o erro e eu precise levar isto às autoridades, para que elas deliberem o que fazer. Porque você imagine assim, eu vou ter um irmão e esse irmão cometeu um roubo grande. E eu vi ele nessa prática. Eu tenho que corrigir. Henrique, você corrige, ele entendeu, e aí? Vamos imaginar que eu estou ali. A gente é discípulo, está seguindo, eu não sou líder, não sou pastor, não sou discipulador, mas trabalho com ele. A gente vai deixar uma situação dessa ficar só nesse trato aqui, eu e ele, e ninguém mais vai precisar saber disso? É um roubo. É um roubo. Então tenho que dizer a ele, assim, mano, eu vou ter que conversar com as nossas autoridades. Seria importante até você ir comigo. Mas se você não quiser ir, me permitir falar, eu tenho que esclarecer. Porque esse é um caso claro de restituição. Esse é um caso que pode existir exposição pública, a depender da gravidade, do tamanho do agravo, entendeu? Então isso precisa ser falado. Mas isso tem que ser com consentimento, porque a palavra está muito clara: não revele o segredo de outro. Provérbios 17:9. Pode perguntar. Nesse caso, se ele não concordar, foi grave. Se ele não concordar, é grave. Pronto, eu tenho que dizer a ele: meu irmão, é muito grave o que você fez. Então eu estou te avisando, não tenha por surpresa quando os pastores conversar com você. Agora, se você não quiser que eu fale a eles, eu vou te pedir, vá lá você mesmo e converse com eles. Converse com o seu líder, converse com o seu discipulador. Então a orientação tem que ser bem clarinha. Vai lá você e fala. A gente não trata assim às vezes, quando o assunto são os filhos. Olha, vai lá e fala para o seu pai. Os tiozinhos da sala fazem assim. Erra lá dentro, vai lá e fala para a mamãe, fala para o papai. Porque depois eu vou conversar com a mamãe e com o papai para saber se você falou. Então a gente ensina isso desde pequenininho. Então vai lá e fala você. Viu, Janete? Mas não pode ser uma coisa assim de surpresa. Tá? Tá claro isso, irmãos? Tá claro? Pode falar. Às vezes nós ensinamos aos nossos filhos essas coisas. Sim. E aí os filhos eles são crescentes e às vezes o pai erra em uma situação dessa e o filho corrige o pai. E o pai tem que baixar a cabeça e sujeitar. É isso. Porque nesse caso ele está sempre ali o corpo de Cristo e não pai e filho. Perfeito. Eu errei com Israel. Eu queria contar uma coisa para Israel há
Amém. Essa precisa ser nossa postura, né? Porque é filho, é uma relação pai e mãe, mas é um irmão em Cristo, né? Com você são 2 membros do corpo de Cristo. Isso é o que a gente precisa evidenciar numa situação dessa, quando esse pecado ele ocorre dentro de casa. Que é muito comum isso acontecer em casa. É muito comum esse pecado ocorrer na hora do café da manhã, na hora do almoço, na hora do jantar, entendeu? Aí a gente gosta de falar e vai falando, daqui a pouco se empolga demasiadamente e fala o que não é para ser falado sobre a vida dos irmãos. Bem, como eu devo... Provérbios 6, 16, 19. Provérbios 6, 16, 19. Ainda dentro desse primeiro passo. 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras. Essas são as 6 que o Senhor aborrece. A 7ª é o que semeia contendas entre irmãos. A alma do Senhor abomina essa prática. As outras 6 são gravíssimas. Faz com que o Senhor ame menos o tal. Que aborrecer no original é amar menos. Aí, Henrique, como é que Deus ama menos? Bem, Ele é amor. Ele pode amar mais e Ele pode amar menos. Não está deixando de amar. Só que a 7ª alma abomina. Muito pior. Alguém que é um semeador de contendas entre irmãos. Henrique, então o que eu tenho que fazer na hora de arguir o meu irmão, membro do corpo de Cristo? Tiago 1:20. Tiago 1:20. Eu devo arguir o meu irmão assim, ó: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então não posso arguí-lo em ira. A gente tem que lembrar, o objetivo deste ir é para ganhá-lo. Então não é para matá-lo. É para o ganho, não é para a perda. É para o ganho. Então não posso ir com ira, porque a minha ira não produz a justiça de Deus. Gálatas 6:1. Mais uma maneira que a gente precisa usar quando for necessário corrigir alguém. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de mansidão, e olha por ti mesmo, para que tu também não sejas tentado. Veja, irmãos, é possível que alguém, na hora de corrigir, chegue com um olhar de superioridade. É possível que alguém, na hora de correção, chegue lá com um aspecto de mestre e se aproveite dessa fragilidade de alguém que pecou e chegue lá muito por cima. Mas a palavra está dizendo: chegue lá, você que é espiritual, chegue manso. Chegue manso. O teu resultado, ele vai ser melhor do que se você quer chegar achando que é o tal, que é o mestre, usando aquela situação como uma oportunidade. Veja, esse que está pecando agora, ele já me corrigiu muito, e ele já me pegou com muita severidade. Agora eu o apanhei em pecado, agora eu vou chegar também, vou aproveitar. Vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de mansidão, com espírito de brandura. É sem ira, é sem ressentimento, é sem soberba, é sem aproveitamento. 2 Timóteo 2:24. 2 Timóteo 2:24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim
ser brandos para com todos, aptos para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Tem texto que não precisa de explicação. Ele se autoexplica com muita facilidade. Provérbios 25:15. Provérbios 25:15. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta ossos. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta ossos. A pessoa mais resistente que você conhece, com a língua branda, você a quebranta. Então, não é para ir contender, é para ir com mansidão e brandura. Provérbios 16:21. Provérbios 16:21. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Sabe o que é você demover alguém dessa altivez de espírito, dessa rigidez de coração, a partir do bom uso da língua? Porque uma coisa foi o que a gente viu no começo, o mau uso. Mas tudo que eu estou falando é o bom uso, e o bom uso serve para demover um pecador de sua resistência. Provérbios 16, 23 e 24. Provérbios 16, 23 e 24. O coração do sábio instrui a sua boca, e aumenta o saber nos seus lábios. Palavras suaves são como favos de mel, doçura para a alma e saúde para o corpo. Provérbios 15:1. Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, é a forma que a gente precisa usar quando for necessário corrigir alguém que a gente viu e ouviu pecando. A gente não tem nenhum tipo de permissão de corrigir alguém por terceiros. Henrique, como é que se corrige alguém por terceiros? Por terceiros é assim: Aldani discipula Alisson. Aí eu vejo Alisson cometendo um pecado, e eu vou lá e digo para Aldani: Aldani, Alisson errou feio, viu? Com Jana. Aí Aldani vai dizer: você viu? Eu disse: vi. Aldani, ele vai te ouvir mais. Você tem mais, assim, largura de relacionamento com Alisson. Com você ele relaciona muito melhor. Eu estou lá longe, então eu não vou falar, ele não vai me ouvir. Aldani, você vai lá, fala com ele. Aí Aldani vai lá e repreende Alisson. Aí Alisson está consciente que errou, aí vai dizer assim: bem, Aldani, quem te fez saber que eu errei? Quem foi que te falou? Você viu? Você ouviu? Aldani, rapaz, o discipulador tá... Não é para ser assim. Não foi assim que você me ensinou. Você não me ensinou assim. A pessoa que viu, ela tinha que me corrigir. Ela não podia pedir para que houvesse uma correção por terceiros, terceirizar a correção. Isso é maledicência. Henrique, mas não teve intenção. E por que fez? Porque não cumpriu a ordem de nosso Senhor. Porque não praticou a orientação que os apóstolos pediram para acontecer. O que tem que fazer assim, diferente? Então a gente faz tudo isso para evitar cometer essa maledicência. Então o nosso primeiro motivo é ganhar o irmão, para corrigir o meu irmão, para tirá-lo do engano e do pecado, para trazê-lo de volta à sensatez e à obediência ao Senhor.
O segundo motivo que me faz ir é para evitar que eu saia falando com os demais. Então, o primeiro motivo é para ganhar. O segundo motivo é para evitar a maledicência. E o terceiro motivo é para que haja paz entre os santos de Deus. Para que haja correção na casa de Deus. Então a gente não pode fazer isso. Quer ver uma coisa que, pelo mau uso da língua, pode se tornar uma coisa frequente? Levítico 19, 16 e 17. Levítico 19, 16 e 17. O texto diz assim: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, nem conspirará contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não andarás como mexeriqueiro. Você sabe o que é mexerico? Você sabe o que é ser mexeriqueiro? Fofoca. É alguém que vive querendo saber como as coisas estão ocorrendo. Tem gente que tem uma necessidade de querer saber tudo o que está acontecendo da vida da maior quantidade possível de pessoas. Isso é mexerico. E aí, tá sabendo? E aí, o que está acontecendo? Como é que tá Charles? E aí, ele tá bem? Tá trabalhando? Tá ganhando quanto? Como é que tá? E aí, vê aí. E o carro dele, como é que tá? E a casa? Você viu lá? E aí? Isso é mexerico, irmãos. Eu tenho aqui, eu não vou ler todo, eu tenho aqui uma dezena de textos só sobre mexerico. Depois eu posso passar para vocês. Isso é grave. Tem gente que tem uma necessidade de saber de tudo. Aí você vai contar, já estou sabendo. Fica tranquilo, já sei. Alguém já me contou. Rapaz, às vezes tem gente que está fora da igreja e está sabendo de coisa que está acontecendo na igreja. E aí, como é que está lá a obra? O que está acontecendo lá? Tem alguém disciplina por lá? E aí? É uma necessidade que tem alguns. Ô Henrique, Pode falar. estava no Ceará, andando na obra, outro desviado. Me abraça e tal. E aí? E a igreja? E as coisas lá estão acontecendo? Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, nem conspirará contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerás o teu irmão no teu íntimo, não deixarás de repreender o teu próximo, e não levarás sobre ti pecado por causa dele. Olha só, viu? É para corrigir, sim, com todos os aspectos de brandura, mansidão, favos de mel no falar. É para corrigir, porque se eu não corrijo alguém que em pecado está, esse sangue o Senhor requererá de minhas mãos, que a pessoa pode se perder, ela pode morrer. Imagine, eu ser o culpado disso, porque eu não falei com a pessoa, eu não fui um atalaia de Israel sobre ele, o mal veio sobre ele, eu não o avisei. E por que eu não vou? O que pode me fazer não ir? Sabe o que nos impede de ir? Covardia. A pessoa não tem coragem de cumprir o mandamento. Só se intimida. Não é para ser assim. Mas também não é para se ensoberbecer. Não, eu não sou covarde, então eu vou lá e... Não. Brandura, mansidão. Tem que ir. Então a primeira coisa é a covardia. A segunda coisa é medo ou receio. E a terceira coisa, a gente domesticou esse pecado. Esse pecado não ofende mais a ninguém. Virou uma coisa comum. E não é para ser assim. O normal é ir. O comum é permitir que esse petzinho fique aqui, entre nós, na nossa casa, nos nossos relacionamentos. Não é para ser assim.
Beleza. John está dizendo assim, ó, eu estou com 5 irmãos e alguém errou. Eu vou repreendê-lo publicamente? É possível? É possível? É possível. Mas para isso acontecer, John, o nível de relacionamento entre esses 5 tem que ser assim, enorme. Tem que ter largura. Isso já tem que ser uma coisa natural entre vocês. Entendeu? Como assim? Ó, sempre quando eu estou com o John, com o Roberto, com o Wagner, com o Valtemir, rapaz, boa parte da nossa, do nosso momento é palavra, é orando, é se edificando. Então a gente já tem noção e muita clareza do que pode, o que não pode, o que é pecado, o que não é. De repente alguém errou, aí é possível que alguém diga assim, John, presta atenção, você está em pecado. Isso não é correto, você está falando mal. Você não vai se ofender pelos demais. Você não vai. Primeiro foi um pecado público, todos viram, entendeu? Talvez, pela coisa de domesticar, eles não percebam, mas viram. Aí você, com maior discernimento, viu e vai denunciar isso. Mas Henrique, se a pessoa que fez isso não tem tanta maturidade para ser exposta publicamente, qual é o melhor caminho? Calma, a tomar uma água, aí lá na cozinha, diz, John, vem cá, por favor. Não nem sabe o que vai acontecer. Maninho, deixa eu falar, aconteceu isso, você cometeu maledicência. Eu disse, o Henrique foi mesmo. Pô, rapaz, me perdoe. Entendeu? Se a pessoa tem maturidade, todos os outros têm, já é uma relação assim, muito ampla. Por exemplo, se eu tiver com o Charles, se eu tiver com o William, se eu tiver com o Marcelo e com o Aldani junto e acontecer alguma coisa desse tipo, a pancada ela vai ali mesmo. Ainda mais Charles, né, Charlão? O bicho denuncia assim, não! Acabou. E não tem como ficar com raiva de Charles. Não tem. Agora, se tiver um Joaquim, um Caleb, numa história dessa e erra, você não vai pegar e... Não, calma. Não é pra gente ir com essa pressa toda, porque aí tem um problema. Veja só. Provérbios 25, 8, 10. Ele não está aqui não, né? Quem foi lá em casa que pegou aquela versão? Foi você, Liu? Aquela versão de Provérbios 25, 8, 10? Ou foi Eide? Foi você, Israel? Foi aquela já... Prepare ela aí, viu? Deixa ela aí. Eu vou ler aqui a minha. Diz assim, ó. Provérbios 25, 8, 10. O que você viu com seus olhos, não traga precipitadamente ao tribunal. Veja. O que você viu, não traga precipitadamente ao tribunal. Por quê? O que você fará no final se o seu vizinho lhe deixar envergonhado? Se você argumentar o seu caso com o vizinho, não traia a confiança do outro homem, ou aquele que o ouve pode lhe envergonhar e você nunca perderá a sua má reputação. Imagine, você carregar essa má reputação para sempre. Leia aí a sua, Israel. Provérbios 25, 8. Não tenha pressa de ir ao tribunal para contar o que você viu. Se mais tarde outra testemunha provar que você está errado, o que é que você vai fazer? Defenda a sua casa contra o seu vizinho, mas não revele nada que alguém tenha contado a respeito do assunto. Do contrário, todos ficarão sabendo que você não consegue guardar segredos e você nunca mais se livrará desta vergonha. Sabe de uma coisa? Um padre, um pastor e um advogado. Existe uma prerrogativa com esses 3 homens. Seria assim, um crime se um advogado revela a confissão de um cliente. Vocês sabiam se um padre ou um pastor revelar o segredo de uma confissão, ele pode ser criminalizado por isso? Quando alguém comete um pecado e confessa, e o pecado é crime, o advogado pode entrar com um pedido dos 11 ministros do STF. O padre não vai falar. Ele não vai falar. Ele não pode falar. Um pastor não pode falar. Mas eu vou
mais além. Nenhum discipulador pode contar. Uma confissão, irmãos, é das coisas mais difíceis da gente conseguir viver na casa de Deus com naturalidade, alguém errar e confessar com integridade tudo. E quando a gente alcança isso, a pessoa que confessou depois ficar sabendo que aquela confissão já está circulante, isso vai chegar no ouvido da pessoa e a pessoa vai querer confessar mais alguma coisa. Há casos de pessoas que vão embora, assim, rapaz, eu contei o meu segredo, pecado, e alguém está brincando com isso. Não é para ser assim, porque a má reputação talvez nunca mais se aparta de você. Olha lá, quem? Henrique? Henrique? Rapaz, aquilo ali não guarda nada não, conte nada não, que ele vai espalhar para todo mundo. Aí a gente pode ter irmãos que não confessam pecado por isso. Então a gente precisa aprender a guardar esse segredo. A gente precisa. Não é para a gente não guardar. Deixa eu ver se tem um texto para justificar isso que eu falei. Sim. Pleiteia a tua causa diretamente com teu próximo e não revele o segredo de outro. Aquele que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. O que traz o assunto à baila separa os maiores amigos, tá? Então eu preciso ter essa capacidade de encobrir a transgressão. Henrique, encobrir a transgressão é ser conivente com o pecado? Não. É ter essa capacidade de ser um baú, de ser um cofre para guardar. Você imagine, vou contar um caso aqui. Aconteceu com o Jojó, só não vou contar os detalhes. Você vê o que a gente vive quando a gente ouve uma coisa grave. Jojó está noiva, prestes a casar. Aí o noivo pecou, e foi um pecado grave. O noivo se arrependeu e prontamente ela perdoou. Só que, olha só, do pecado, arrependimento, confissão e perdão, isso leva um tempo. Que tempo é esse? Minha sogra está à beira de partir para a glória, mas ela está muito feliz porque a filhinha vai casar. E aí eu estou sabendo que tem uma situação que pode impedir esse casamento, mas eu não posso falar isso para minha esposa, porque já está vivendo uma situação com a mamãe. Eu não posso falar isso para minha cunhada, que também está vivendo uma situação emocional com a mamãe. E eu não vou poder falar para minha sogra que esse casamento talvez não saia. Aí o que acontece? Você somatiza, aí você não pode abrir isso para ninguém, e aí você explode de dor. A cabeça estoura, o corpo começa a doer. Foi quando eu comecei a sentir as dores que me levou a operar. Foi nesse período. Porque até então não tinha dor de nada, mas as primeiras dores começaram ali. Eu já tinha, o probleminha, mas aquilo canalizou demais. E aí eu só pude falar com o Marcelo e com o William. E a gente teve que esperar a dona Genésia partir para poder dizer ao irmão, pode conversar com ela agora. E aí espere o que vai acontecer. Então, às vezes, são coisas graves. Às vezes, é porque, assim, eu não vou falar, também não tinha nem pretensão de falar o que eu vou dizer agora. Mas a gente já teve caso na igreja de irmãos que eram ativos no narcotráfico, no Rio de Janeiro, e que precisou fugir para o interior do Nordeste, porque ia morrer, com prisão decretada, com a condenação já em papel. E essa pessoa chega, se converte, e os pastores dizem, você tem que voltar e se entregar. Diz, mas se eu for para lá, eu vou morrer. Mas você não vai morrer porque você
confessou. É fruto do seu pecado. Mas você não manda a pessoa automaticamente ir para um matadouro. Você espera a pessoa adquirir maturidade para ela poder fazer uma restituição desse nível. E ele foi, e se entregou, e ficou preso. Só ele aqui, para contar o que aconteceu no presídio. Com ele lá convertido. O relacionamento dele com a juíza. E o que ele pôde fazer pela filha da juíza. E o que a juíza também fez por ele. Para que ele não ficasse sem guarnecimento para viver. Então a história é linda. É um discípulo de Jesus que mora na Paraíba. Tá? E se pesquisar, você acha ele no YouTube. Porque era do narcotráfico. Não sei se Comando Vermelho, né, Marcelo? Marcelo conhece a história. E a gente não tem nem tempo de contar isso aqui, porque a história é longa e é linda. Uma transformação genuína. Mas tem coisas que a gente não vai poder contar. A gente vai ter que carregar para a vida toda. Irmãos, eu não sei se eu consegui ser claro. Se vocês conseguiram entender tudinho. Deu para entender? Deu, não deu? Então, nos policiemos e nos ajudemos uns aos outros. Não deixe ninguém praticar esse tipo de pecado. Veja que glória será quando eu passar por um local e tem 2 irmãos ali, saber que aqueles 2 irmãos não estarão falando nada ao meu respeito. Como é bom saber que eu posso deitar na minha casa, na minha caminha, tranquilo com minha esposa, e eu tenho certeza, em nenhuma parte da igreja de Deus alguém vai estar falando de mim. Se estiver falando, vai ser bem, mas mal não. Tão bom saber que ninguém vai estar se perdendo nisso. Quando a gente lê 1 Coríntios 13, e quando fala de alguns atributos do amor, um deles é que o amor não suspeita mal. Henrique, então quando você está vendo 2 irmãos ali e você suspeita que ele está falando de você, isso não é amor, é desamor. Agora, se eu já vivo numa congregação que a gente não fala mal em hipótese alguma de ninguém, você poupa o irmão de suspeitar mal. Que a gente possa viver assim. Amém? Podem ficar de pé, a gente vai encerrar. Senhor, nos ajude. Senhor, aqueles que já venceram esse tipo de pecado, que possam ajudar aqueles que ainda estão por vencê-lo. Aqueles que possivelmente vão precisar corrigir alguma coisa no caminho, reparar algum dano desse pecado de maledicência, que faça com bastante encorajamento. Que faça, Senhor, movido de muita compaixão do Senhor, sabendo que o Senhor o perdoa, que você não será condenado nem por ele, nem por ninguém na casa de Deus. E aquela pessoa que irá ouvir o pecado da maledicência cometido pelo seu irmão, reaja bem ao saber que o seu irmão falou mal de você para um outro irmão. O perdoe, o abrace, ore junto com ele, o livre, o poupe, ganhe seu irmão. Que a gente possa ter uma semana reparando essas rachaduras na casa. Que a gente possa reformar essa casa, Senhor. Que possivelmente está penetrando algumas coisas que não eram para penetrar. Água, goteira, ferro que está exposto, é o concreto que está caindo, é o piso que está quebrando. Que a gente possa reformar essa casa, Senhor. A nossa casa espiritual, a casa que o Senhor gosta, que o Espírito Santo mora, a casa de Deus, a qual somos nós. Nos ajuda, nos perdoa, Senhor. Amém. Nos perdoa. Mas precisamos que o Senhor purifique os nossos lábios, que os nossos lábios possam apenas verter água doce e não água salgada, água amarga. Protege os meus irmãos, livra-os de todo mal, segue com eles, que tenhamos uma semana repleta da Tua presença, que possamos estar juntos, que possamos fazer nossas refeições juntas, que possamos ter comunhão, que possamos, Senhor, viver uma vida muito linda, uma vida que Te agrada, Senhor, em nome de Jesus. Traz os nossos irmãos que estarão em viagem no início dessa noite até toda a madrugada, traz eles em paz aqui, Senhor, em nome de Jesus.
Faz isso por eles. Amém. Amém.